Clássico. Lendário. Único. Revolucionário. Qual outra palavra você usaria para descrever esse jogo? Se liga em nosso vídeo review, vídeo análise de Sonic 1 para Mega Drive. Olá, amigos do Planeta Sonic, eu sou o Vitor Miller e atendendo ao pedido do nosso membro Excalibur, Gabriel Souza Neres, hoje estamos trazendo um remake da videoanálise do Sonic 1. Apesar deste vídeo, o original não será deletado, já que ele é um clássico do Planeta Sonic, além de evidenciar o quanto o canal se transformou nos últimos anos. Já vai deixando o seu gostei que me ajuda demais, e sem mais delongas, vamos lá! Em 23 de junho de 1991, foi lançado para o Mega Drive o jogo Sonic the Hedgehog. Apostando no estilo plataforma de correr e pular típico dos anos 80 e 90, o game se diferenciava por ter uma física realista, gráficos bonitos, uma trilha sonora à frente do seu tempo e um protagonista que ao mesmo tempo era fofo e marrento, se distanciando dos mascotes exclusivamente bonitinhos como seus contemporâneos. Seu estrondoso sucesso rendeu uma série que perdura até os dias de hoje. A história começa em algum lugar do oceano, onde há uma misteriosa ilha que não pode ser encontrada no mapa, a Ilha do Sul. A razão por trás disso é bastante simples, mas também misteriosa. Ela não tem uma posição fixa no mapa e fica viajando pelos oceanos. Não se sabe exatamente o porquê isso acontece, mas rumores apontam que tem algo a ver com as lendárias joias conhecidas como Esmeraldas do Caos, que ninguém sabe onde estão, como utilizá-las ou se elas sequer existem mesmo. O que se sabe é que elas têm um incrível poder e podem dar uma quantidade infinita de energia a todos os seres vivos. Sabendo da existência das Esmeraldas do Caos, o cientista malvado Dr. Eggman resolve procurar a ilha para localizar as joias e usar seus poderes para as suas criações mecânicas. Com plano em ação, Eggman cria sua base na ilha, a tão temida Scrap Brain. No entanto, seus planos malignos serão interferidos pelo Sonic, o ouriço. Apesar dele não ser nativo da ilha, Sonic acaba tomando conhecimento dos planos do cientista e resolve ajudar os animais de lá. Ao chegar, ele fica chocado em perceber que o cientista capturou todos os animais e os transformou em robôs, com o objetivo deles procurarem as esmeraldas. Sonic então não perde tempo e começa a correr como nunca para impedir os planos do Dr. Eggman, descobrir onde ficam as Esmeraldas do Caos e ajudar a libertar os seus amigos. O desenvolvimento do primeiro Sonic se inicia no ano de 1988 junto com o lançamento do Mega Drive. Nessa época, o presidente da SEGA japonesa, Hayao Nakayama, disse que eles precisavam de um mascote que simbolizasse a empresa e substituísse o Alex Kidd, que era parecido demais com Mario e teve resultados insatisfatórios, segundo Nakayama. Na época, a Nintendo tinha 90% do mercado de videogames graças ao console conhecido por aqui como Nintendinho 8 bits. E nem mesmo o lançamento do Mega Drive, que tinha uma tecnologia muito mais sofisticada quando comparado ao console da Nintendo, conseguiu abalar o reinado dela. O desafio estava proposto e todo mundo que trabalhava na SEGA poderia dar suas sugestões de design, e foram apresentados mais de 200 desenhos. Inicialmente o vencedor foi este coelho desenhado por Naoto Oshima, que usaria as orelhas para pegar inimigos e atacar, além de correr em alta velocidade. Essa ideia conceitual parecia promissora e nela que o projeto foi iniciado. Nesse mesmo período, o programador Yuji Naka, que andava se destacando graças a projetos como Phantasy Star para o Master System e algumas conversões dos arcades para o Mega Drive, queria programar um jogo de corrida. Esperando que seu projeto fosse aprovado, ele fez alguns esboços de como queria trabalhar e enviou uma lista com algumas sugestões a seu chefe.
Nessa lista, o primeiro lugar era um jogo de corrida, mas lá na parte final havia uma opção escrito um jogo de ação para desafiar Mario, sendo este que chamou a atenção do superior de Naka. Eventualmente, Nakayama comentou sobre um projeto de Oshima e ofereceu a ele a vaga para trabalhar no novo game. Anteriormente, Oshima e Naka tinham trabalhado juntos no já citado Phantasy Star para o Master System. A ideia de fazer um jogo veloz intrigou Naka, e em pouco tempo ele acabou topando o desafio. E assim, Oshima e Naka começaram a trabalhar no projeto. A ideia de Naka era que ele transmitisse a sensação de velocidade, mas que isso fosse algo que os jogadores tivessem que conquistar. Além disso, outra grande influência foi o primeiro Super Mario Bros. Para o Nintendinho. Naka diz em suas próprias palavras. 僕自身が速いものが好きだったっていうのもあるんですけれども、やはりゲームが上手くなったら早くクリアをしていくところができる方がいいんじゃないかっていうのが、その当時のゲームはですね、バックアップとかがなくてですね、セーブができないので、毎回ゲームを始めると一番最初から始めるんですね。そうすると一番最初のステージっていうのはもう何度も何度もやってくるんです。そうすると上手くなってくると、このステージはもっともっと早くクリアできた方が嬉しいんじゃないかっていうのが発想の一番大きな元になって、そのためにソニックは速くなっていったんですね。なのでそれで速いスピードの中でクリアしていくっていう、そこがマリオとかと大きな違いになるんじゃないかと。Naka também insistiu que o jogo utilizasse apenas um botão para ação para não comprometer o ritmo da aventura, sendo o momento em que a jogabilidade idealizada para o coelho começou a não fazer sentido. Foi nessa época que o chefe do departamento, Kotaro Hayashida, convidou o diretor Hirokazu Yasuhara para desenvolver o jogo do mascote. Na época, Yasuhara não esperava que ficaria na equipe por muito tempo. Yasuhara diz, abre aspas, na época eu deveria ir aos Estados Unidos para criar um novo departamento junto com Mark Cerny. Mas começou a Guerra do Golfo e a viagem teve que ser adiada por 3 meses. Nessa época estava sendo desenvolvido o jogo do mascote e Naka junto com Oshima precisavam de um designer que trabalhasse em tempo integral no projeto. Eles viram que eu estava livre e pediram por minha ajuda até minha partida. Então, eu entrei no projeto como game designer, planejando trabalhar até a hora de eu ir aos Estados Unidos. No entanto, acabei ficando no Japão mesmo e acabei finalizando o projeto. Yasuhara rapidamente concordou que a jogabilidade com o coelho não iria muito pra frente, já que Naka queria um sistema de controles o mais simples o possível. Então, ficou decidido que o dano seria causado apenas com um pulo. Eventualmente acharam que ele se transformar em uma bola enquanto pulava e também atacasse na mesma forma no chão rolando também seria uma boa ideia. No início, Oshima ficou cético, mas acabou concordando. Com a mudança no gameplay, a ideia do promissor coelho precisou ser descartada e um novo protagonista precisou ser desenhado. Em seu núcleo, a equipe queria estar certa de que o personagem definisse a SEGA, que tivesse o aspecto de legal não só no nível superficial, mas também em sua personalidade, que resolvesse lutar pelo que acredita, mas não seguindo as ordens dos outros. Além disso, a ideia desse protagonista era ser contestador e que desafiasse os outros, representando justamente o espírito da SEGA que estava desafiando a Nintendo naquela época. Oshima desenhou várias novas ideias, ouvindo sugestões de várias pessoas. Yuji Naka sugeriu que o personagem fosse um panda, inspirado na sua paixão pelos filmes de Hayao Miyazaki, que aqui no Brasil ficou conhecido pelo filme A Viagem de Chihiro. Já um dos superiores da SEGA deu a ideia de um homem velho de bigode, um outro pensou em um cachorro e outro em um porco-espinho. Com a ideia do pulo giratório, o próprio Oshima pensou no ouriço, já que ele era muito popular entre as crianças japonesas da época. Após alguns desenhos, Oshima tirou férias e resolveu viajar para Nova York e, aproveitando a oportunidade, foi ao Central Park mostrar vários de seus desenhos para ver qual que a população de lá gostava mais. De todos, quem ganhou mais votos foi o Ouriço Azul de muito longe, e em segundo lugar ganhou o Homem de Bigodes, que acabou sendo reaproveitado para virar o Dr. Eggman. Com esse favoritismo tão desproporcional comparado aos outros desenhos, Oshima percebeu que era aquele o personagem que teria apelo para todo mundo, independente de raça, gênero ou cultura. E a partir deste momento, o personagem passou a se chamar Sr. Ouriço, ou Mr. Needlemouse em inglês.
Seu design foi inspirado na cabeça do gato Félix, com o corpo do Mickey Mouse, com sapatos de Michael Jackson do álbum Bad, sendo estes com as cores do Papai Noel. Ele é azul para homenagear o logotipo da SEGA e tinha personalidade baseada no político americano Bill Clinton. Além disso, o personagem também foi idealizado para ser fácil de desenhar para as crianças. Eventualmente eles precisaram dar um nome para ele, e desde o início a ideia era que remetesse já diretamente à velocidade. A primeira sugestão foi a palavra japonesa Kousoku, que significa velocidade da luz, e eles queriam derivar um apelido disso. No entanto, a ideia acabou sendo descartada. Depois de alguns nomes japoneses descartados também, alguém sugeriu que ele teria a velocidade do som, e daí naturalmente veio o nome Sonic. Todos concordaram que este nome seria perfeito para o que o personagem foi feito para ser. Além disso, como o objetivo do Oshima era que o Sonic fosse muito mais que apenas um astro dos videogames, ele resolveu desenhar alguns esboços de brinquedos do azulão, chegando a criar uma pelúcia inteira do Sonic para mostrar ao presidente da SEGA o potencial do personagem. Apesar de tudo isso, Nakayama ainda não tinha declarado ele como mascote oficial da SEGA. Nessa mesma época, o mais novo contratado da SEGA dos Estados Unidos, Mark Cerny, fez uma visita de negócios para a SEGA do Japão querendo conhecer o personagem. Chegando lá, ele viu os esboços do que viria a ser o Sonic, mas ele se sentia inseguro em opinar, acreditando ser apenas mais um americano aleatório em território japonês. Por isso ele levou o personagem para o departamento de marketing da SEGA americana, já que eles poderiam dar uma opinião mais sólida sobre como o ouriço poderia atingir com força o mercado ocidental. Cerny criou cópias das ilustrações e voltou para os Estados Unidos. Já no Japão, depois de tanto tempo e tantas ideias, eles finalmente iniciaram a produção do jogo mesmo em abril de 1990. Um elemento que eles sabiam que era crucial desde o começo eram os gráficos, querendo mostrar logo de cara o que o Mega Drive era capaz de fazer. A inspiração para a fase Green Hill veio da Califórnia, enquanto as cores foram inspiradas pela artista japonesa Eizin Suzuki. Já o estilo visual foi influenciado pelos gráficos dos computadores da época, usando uma técnica de pixel art conhecida curiosamente como Ray Tracing, para criar uma boa impressão para um game 16 bits. A transferência da arte conceitual criada por Oshima para os gráficos em pixel do Mega Drive ficou a cargo de Rieko Kodama, uma designer que já tinha trabalhado com Oshima e Naka também no Phantasy Star. A influência americana do Sonic se deu em todo o jogo, já que o objetivo de Hayao Nakayama era que o produto fosse um grande sucesso nas Américas. Em determinado momento, eles até pensaram em um slogan que dizia o número 1 da América, mas como o Sonic não foi designado apenas para ser bem-sucedido nos Estados Unidos, a ideia foi descartada. Além disso, a equipe queria que o personagem e o jogo também fossem atraentes para o público japonês, mesmo que eles tivessem uma cultura e gostos bem diferentes dos americanos. Segundo o diretor Hirokazu Yasuhara, os jogadores ocidentais eram mais casuais, enquanto os orientais eram mais hardcores e gostavam de experiências mais desafiadoras e ricas, e a ideia era que o jogo atendesse a ambas as necessidades. A primeira aparição ao público do jogo do Sonic foi na Tokyo Toy Show em 1990, com uma demonstração bem inicial e uma Green Hill bastante diferente. Hoje em dia, esse protótipo é considerado perdido. Ao longo de 1990, o jogo ficou sendo trabalhado em segredo do público e a equipe o promovia de outras formas. Em novembro daquele ano, a revista japonesa Sega Players and Joyce Club conseguiu uma entrevista com o trio principal e foi nesse dia que foi anunciado quem seria o compositor da trilha sonora, o músico Masato Nakamura, que já era bem famoso na Terra do Sol Nascente com o dueto Dreams Come True. O compositor foi escolhido pelo diretor da SEGA, Fujio Minegishi, que não queria alguém de dentro da companhia ou da indústria dos games, mas sim um profissional da música que fosse muito famoso no Japão. No início, Minegishi sugeriu o cantor e compositor Yuzo Kayama, já que ambos eram amigos particulares. No entanto, o trio de desenvolvedores acharam que o estilo musical dele não combinava em nada com o jogo do Sonic, e foi aí que veio a ideia de oferecer a vaga para o Masato Nakamura.
Nakamura foi até os estúdios da SEGA no Japão e conversou com a equipe, recebendo vários desenhos conceituais do projeto e também todas as ideias por trás do novo jogo. Com as informações e os desenhos, Nakamura começou a compor e, vendo todas as inovações que a equipe estava propondo para o game, ele queria fazer o mesmo com a trilha sonora, não remetendo apenas a músicas de videogame, mas sim a músicas de filme. A ideia era se inspirar em clássicos dos anos 80, como Top Gun, Flashdance e Dirty Dancing. Abre aspas, eu queria que o Sonic fosse algo mais cinemático. Queria que as melodias fossem algo que o jogador assobiasse enquanto jogavam, tendo músicas dramáticas para as cenas intensas, músicas climáticas para quando os chefes aparecessem e juntar tudo isso em uma música feliz nos créditos. Era isso que eu sabia que deveria ser, fecha aspas. Graças às limitações da tecnologia da época, não era possível colocar muitos instrumentos ao mesmo tempo. No entanto, Nakamura encarou isso como um desafio e achou o processo inspirador, forçando ele a pensar fora da caixinha e aproveitar ao máximo os recursos que ele tinha. Graças à entrada dele no projeto, a SEGA também patrocinou a turnê do seu último álbum até então, Wonder 3, provendo à banda todos os equipamentos, sendo que estas tinham várias imagens do Sonic já para promover o personagem. Já do outro lado do mundo, o CEO da SEGA dos Estados Unidos na época, Michael Katz, achou que o personagem era japonês demais e ainda questionou até mesmo que era um ouriço, já que esse animal não era muito popular naquela época. Katz ficou tão descrente de que o personagem iria vingar que ele enviou uma lista para o vice-presidente da SEGA japonesa, Shinobu Toyoda, dando 10 razões pela qual o personagem seria um fracasso. Isso alimentou ainda mais a já conhecida rivalidade entre a SEGA do Japão e dos Estados Unidos. Além disso, o diretor de marketing da SEGA americana, Al Nielsen, disse que na época recebeu 2 artes conceituais para o personagem, sendo uma espécie de galinha que sai de um ovo e o segundo, o ouriço. Nielsen acreditava que o primeiro funcionaria muito bem para o mercado japonês, mas que seria um fiasco para o mercado americano. No entanto, ele também não estava confiante com o ouriço, mas disse que entre os dois, o menos pior seria esse. Alguns meses depois, Al Nielsen foi pessoalmente ao Japão para os escritórios da SEGA e foi lá que ele viu uma beta do jogo rodando pela primeira vez e foi aí que ele percebeu o grande potencial do game, mas achava que o universo do personagem ainda precisava de ajustes. Já Hayao Nakayama estava insatisfeito em como Michael Katz conduzia os negócios nos Estados Unidos e resolveu demiti-lo, substituindo pelo então CEO da Mattel, Tom Kalinske, em outubro de 1990. Diferente de Katz, Kalinske teve uma recepção neutra perante ao Sonic, dizendo que apesar de achá-lo muito estranho, ele entendia que às vezes as ideias malucas que se provavam bem-sucedidas. Foi aí que ele se reuniu com a gerente de produtos, Madeline Schroeder, que entrou na SEGA americana junto com ele e com Al Nielsen para debaterem quais ajustes o personagem deveria ter. Nessa época, o Naoto Oshima tinha idealizado o Sonic com uma namorada humana chamada Madonna, ele seria o vocalista de uma banda de rock e teria presas em seus dentes. Schroeder resolveu remover tudo isso e também chamou o artista Greg Ray para fazer um desenho de como ele imaginava o Sonic sendo mais bonitinho, resultando na arte que vemos em todos os cartuchos do Sonic 1. Quando essas mudanças chegaram na SEGA do Japão, os desenvolvedores ficaram furiosos com tantas alterações e foram bem categóricos de que não aceitariam que o personagem tomasse esse rumo. Não vendo alternativa, Schroeder teve que ir pessoalmente ao Japão para conversar com toda a equipe. E segundo ela mesma em um documentário sobre a história do Sonic, o encontro foi uma guerra e nem um pouco agradável. Ela precisou racionalizar e ser muito firme em suas convicções de que isso tudo era necessário para fazer com que o Sonic fizesse sucesso no Ocidente. Como objetivo era atingir com força o mercado ocidental, os japoneses acabaram cedendo, mas muito a contragosto. Já a produção do game em si continuou sem muitos problemas, e o próximo passo era pensar em um vilão para o jogo.
O já citado design do Homem de Bigodes, descartado para ser o protagonista, foi reaproveitado e também veio para que as crianças tivessem facilidade em desenhá-lo, assim como aconteceu com Sonic. Justamente por esse seu formato redondo, ele foi nomeado como Dr. Eggman, considerando que Eggman seria Homem-Ovo em inglês. Além disso, o vilão veio para ser um contraponto da tecnologia versus a natureza, se aproveitando também do aumento da popularidade do ambientalismo no início dos anos 90. Inicialmente a cor do Sonic seria azul claro, mas graças às águas da Green Hill Zone, eles decidiram escurecer sua pelagem para um azul cobalto para que o jogador não tivesse dificuldades em diferenciar do cenário. Quanto ao level design, Yasuhara queria transmitir a sensação de que os jogadores estivessem em um parque de diversões, permitindo que houvesse um mundo a ser explorado de modo que outros jogos de plataforma não faziam em sua época. Foi aí que veio muitas das gimmicks e obstáculos que conhecemos até hoje, incluindo as bolas com estrelas que repelem o Sonic da Spring Guard Zone e também as plataformas giratórias da Scrap Brain. Inicialmente foram descartadas, mas eventualmente reinseridas durante a reta final da produção. Já as estruturas, ou engine como é conhecida no mundo gamer, não foi pensada apenas para fazer um jogo divertido, mas sim para mostrar ao mundo as capacidades do Mega Drive. Uma das metas era criar terrenos mais realistas, com direito a descidas e subidas, se distanciando das construções em blocos lineares que caracterizavam os jogos do Mario e outras plataformas da época. Além disso, criar os loopings no game também se provou um baita desafio na programação, já que a ideia era que o Sonic precisasse de velocidade o suficiente para poder passar. Depois de vários bugs, Naka finalmente conseguiu solucionar o problema. Outro desafio era sobre a velocidade ideal que o Sonic teria. Inicialmente, a ideia de Naka era que o personagem fosse o mais rápido possível, se aproveitando do poderoso processador de velocidade do Mega Drive, mas isso acabou se provando um problema dos primeiros testes, e o próprio Naka, que ama jogos velozes, disse que sentia náuseas com tanta agilidade. Foi aí que decidiram diminuir a velocidade do azulão para ficar como a conhecemos. Com a produção do game em andamento, Naka convidou algumas pessoas para jogar um protótipo do Sonic, esperando que elas fossem cautelosas e jogassem o game lentamente. No entanto, ele ficou surpreso que todo mundo queria alcançar a velocidade máxima o mais rápido possível, mas nessa beta, assim que o Sonic encostava em um inimigo, ele morria imediatamente. Foi daí que veio a ideia da criação do sistema de anéis, que permitia com que o jogador pudesse ser atacado pelo inimigo sem precisar perder uma vida e assim continuar jogando. Além disso, essa também era mais uma forma que a equipe encontrou para mostrar o poder do Mega Drive, já que quando o Sonic era atingido, os anéis voavam por todos os lados e isso causava um efeito visual dinâmico pouco visto na época. Além disso, originalmente o game teria um nível de dificuldade consideravelmente maior e com muito mais obstáculos, mas Naka e Yoshima acabaram removendo vários deles com o objetivo de manter as fases mais fluidas. Durante a reta final do desenvolvimento, eles resolveram nomear a equipe, que até então era chamada de Sega CSRD, de Sonic Team, apostando não só no sucesso do game, mas representando também a diversão dos membros em desenvolvê-lo. Já nos Estados Unidos, Tom Kalinske sabia que para um personagem atingir com força o mercado, ele precisaria de um universo rico à sua volta, sendo exatamente o que ele fez quando trabalhou com as franquias de He-Man e Mestres do Universo quando estava na Mattel. Nesse contexto, a SEGA dos Estados Unidos começou a trabalhar em um documento chamado Bíblia do Sonic, dando uma origem para o personagem e dizendo que ele vivia no planeta Mobius. Foi nessa mesma época que o programador americano Dean Seaton ficou encarregado de renomear o nome do vilão, já que a SEGA americana acreditava que Dr. Eggman não era um nome ameaçador o suficiente. Dean Seaton criou uma lista de vários nomes, incluindo Dr. X, Dr. Gloom, Dr. Bad Vibes, Dr. Who e, por fim, Dr. Robotnik, que ficou sendo seu favorito. Além disso, Seaton também incluiu o nome Evil no início de Robotnik, porque em inglês tem uma pronúncia semelhante a Evil, que significa mal em inglês. As mudanças agradaram ao Nielsen, que acreditou que agora o personagem tinha muita atitude, mas sem ser agressivo, e todos estavam certos de que o game seria um grande sucesso. No entanto,
Tom Kalinske queria uma prova de que o jogo realmente funcionaria, e ele resolveu adquirir uma cópia do recém-lançado Super Mario World japonês e exibir em diversos lugares dos Estados Unidos os dois jogos simultaneamente. Segundo os estudos da própria SEGA, cerca de 80% das pessoas que jogavam ambos os jogos preferiam o Sonic. Já a primeira grande aparição pública no Ocidente foi durante a Consumer Electronics Show de 1991, sendo o mesmo evento em que o Super Nintendo foi apresentado para a imprensa e dito que chegaria aos Estados Unidos. Nesse dia, um repórter chegou ao Al Nielsen e fez uma pergunta bastante capciosa. Abre aspas, o Super Nintendo tem a capacidade de ter 32.768 cores. O Mega Drive permite uma paleta de apenas 512. O que você pode fazer perante isso? Nielsen então chamou o repórter para segui-lo para que ele visse o Super Mario World e o Sonic the Hedgehog rodando lado a lado em televisores de 32 polegadas. Ao se deparar com ambos os jogos, Nielsen questionou ao repórter: qual dos dois tem mais cores? Não é a quantidade de cores que você tem disponível, mas sim o que você faz com isso. Segundo Nielsen, o repórter viu imediatamente a diferença gráfica entre ambos os jogos. E assim, no dia 23 de junho de 1991, foi lançado Sonic the Hedgehog para Mega Drive nos Estados Unidos. Sendo sucesso de público e crítica instantâneo, em pouquíssimo tempo ele se tornou o jogo mais forte do Mega Drive e finalmente a SEGA tinha o mascote que ela tanto queria. Um mês depois, o game foi lançado no Japão também. A SEGA dos Estados Unidos fez uma campanha de marketing bem agressiva, incluindo um comercial em horário nobre que colocava 2 televisores comparando Super Mario World com Sonic the Hedgehog e mostrando o consumidor preferindo Sonic. A escolha foi feita propositalmente para atingir o máximo de pessoas ao mesmo tempo de uma só vez, já que a Nintendo poderia processar a SEGA por estar utilizando a imagem de sua propriedade intelectual sem autorização. No entanto, a Nintendo não processou a SEGA e resolveu entrar na brincadeira, e a partir de então, ela também passou a desenvolver comerciais ridicularizando a SEGA. Apesar de um sucesso tão estrondoso, a Nintendo ainda detinha a maior parte do mercado de videogames, e Kalinske viu que a única forma de reverter isso era incluir um cartucho do Sonic 1 junto com o Mega Drive. Ele precisou ir pessoalmente ao Japão conversar com o presidente Hayao Nakayama sobre o assunto. Ao saber da ideia de Kalinske, Nakayama ficou enfurecido e disse: "Não!" Kalinske foi categórico em dizer que essa era a única forma que eles poderiam vencer a Nintendo. Nakayama ficou nervoso, jogou as cadeiras no chão, começou a gritar, se dirigiu até a porta e disse: "Você acha que assim a gente derrota a Nintendo? Então faça!" E bateu a porta. E então, a partir do dia 15 de setembro de 1991, todos os Mega Drives passaram a acompanhar um cartucho de Sonic 1. E assim, a anteriormente inabalável e indestrutível Nintendo perdeu seu reinado. E no Natal daquele ano, a SEGA ficou com 65% do mercado de videogames. Agora chega de conversa, vamos para a nossa videoanálise. O primeiro jogo do Sonic dispensa apresentações para a enorme maioria de nós, já que se trata de um grande clássico e dificilmente aqueles que tiveram acesso ao Mega Drive não tiveram acesso a ele. O primeiro jogo do Sonic dispensa apresentações para a enorme maioria de nós, já que se trata de um grande clássico e dificilmente aqueles que tiveram acesso ao Mega Drive não jogaram ele. Além de que as novas gerações também tiveram a oportunidade de tê-lo graças a inúmeros relançamentos. Mesmo usando a fórmula consagrada do Super Mario Bros. De correr e pular em visão lateral, o Sonic tem muitos elementos distintos que o fazem ter brilho próprio. Grande destaque vai para a física mais realista quando comparado aos jogos de sua época, já que dependendo do cenário o azulão ganha ou perde velocidade. Ou seja, se ele desce uma rampa ele ganha muita velocidade de modo progressivo e na subida ele perde. Além disso,
O fato de ser necessário apenas usar um botão para pular e apertar para baixo para girar enquanto corre foi mesmo uma decisão acertada, já que não atrapalha o ritmo da aventura, sendo um conceito bastante simples, mas extremamente funcional. Apesar da jogabilidade tão simples, os cenários em si são muito ricos em possibilidades, com caminhos por cima, no meio e embaixo, passagens secretas e paredes quebráveis, o que aumenta o dinamismo da aventura. A ideia é que o caminho superior seja o mais difícil de chegar e de se manter, porém é o que te dá mais recompensas. O do meio é o caminho mais neutro, enquanto o de baixo é o que tem mais obstáculos e inimigos. Tudo é muito bem posicionado e o jogo como um todo é visivelmente bem planejado, mostrando que o Azulão não é apenas um jogo de corrida, mas sim um game de plataforma. Já os gráficos, quando comparados aos seus contemporâneos, alcançam facilmente a nota 10, apesar de que jogos posteriores do próprio Mega Drive mostram que o console era capaz de muito mais. Os desenvolvedores abusam de efeitos e tudo é muito vivo, com cores bem distribuídas, cenários muito bem animados e nenhuma das fases cai na poluição visual. Destaque também para a riqueza de animações do Sonic, demonstrando bem sua personalidade, em especial quando o jogador não se movimenta e o personagem olha para a câmera e bate o pé quase que perguntando: "Ei, o que você tá esperando?", mostrando também a impulsividade do personagem. As águas da Labyrinth Zone são convincentes e as estrelas da Starlight também. Mesmo com visuais bem datados para os padrões de hoje, eles ainda são bonitos de se ver, justificando também sua popularidade nos diversos relançamentos. Por falar nas fases, por coincidência ou não, elas têm uma progressão lógica e se passam ao longo de um dia inteiro. A Green Hill Zone é de manhã cedo, a Marble Zone é no início da tarde, a Spring Yard é à tarde, a Labyrinth Zone é uma área interna, a Starlight Zone se passa à noite e a Scrap Brain se passa em um cenário amanhecendo. Não se sabe se os desenvolvedores tiveram essa intenção, mas os fãs mais atentos observaram e creem ser mais um motivo de elogio ao game. Já os Special States para as Esmeraldas do Caos vieram como um incentivo para que o jogador voltasse ao jogo após zerá-lo, propondo um desafio não obrigatório, mas necessário caso queira fazer um final bom. A ideia deu tão certo que virou marca registrada nos jogos do mascote. Não podemos esquecer de falar da trilha sonora composta pelo Masato Nakamura. Apesar de ainda passar a sensação de ser uma trilha para jogos de videogame graças às limitações do Mega Drive, Nakamura conseguiu fazer belas composições e todas, sem exceção, são ótimas e memoráveis. A Green Hill Zone ficou imortalizada e praticamente todo mundo conhece a sua melodia, sendo que os fãs também amam a trilha da Starlight Zone e da Labyrinth Zone. Já o Dr. Eggman, que tinha tudo para ser um vilão genérico que quer dominar o mundo, também tem um baita carisma, sendo muito melhor explorado nos jogos posteriores. Vale dizer que a versão japonesa foi lançada um mês depois da americana, como dito antes. Por essa razão, eles aproveitaram o tempo extra para colocarem mais efeitos, como as nuvens se movimentando no céu da Green Hill Zone, efeitos de parallax na Marble Zone e também distorções embaixo das águas na Labyrinth. Por falar nela, no primeiro ato há um atalho que te leva para o final da fase mais rápido, mas na versão americana era impossível entrar no Special State, já que coletando todos os anéis e indo por esse caminho, você finalizava a fase com 49 anéis. Percebendo esse erro, os desenvolvedores incluíram um único anel na versão japonesa, e assim passou a ser possível chegar ao Special Stage. No entanto, o game tem alguns defeitos que não podem passar batidos, sendo que a maioria deles foram refinados nos jogos posteriores. No Sonic 1 há 6 fases com 3 atos inteiros, sendo que no final do terceiro há um chefe, o que tira um pouco do dinamismo do game. A partir do Sonic 2, o padrão passou a ser 2 atos e o número de fases passou a ser maior. Outro ponto de reclamação entre os jogadores da época era de que o Sonic não tinha algo que dava impulso para ele correr automaticamente, sendo solucionado no jogo posterior com a inclusão do Spin Dash. Ou seja, caso você não tenha velocidade suficiente para passar por um looping, você deveria retornar uma boa parte da fase
e ficar veloz o suficiente para atravessá-lo. Além disso, o game não é muito bem polido quanto a bugs, levando a muitas mortes injustas. Não é incomum que o Sonic atravesse a parede e fique preso, ou atravesse o chão sólido e morra. Fora que no lançamento americano, quando pulamos acidentalmente nos espinhos, o Sonic não fica com a invencibilidade temporária, morrendo imediatamente no segundo golpe. Outro ponto é que muitos jogadores consideram os Special Stages desse jogo como um dos mais fracos da série, contando com controles ruins e funcionando apenas como pura decoreba de onde você deve ir. Some isso ao fato de que ao coletar as esmeraldas temos uma pequena mudança no final, e para muitos, a recompensa não vale todo o esforço realizado. Some tudo isso ao fato de que o nível de dificuldade é relativamente elevado para os padrões de hoje, e muitos não acostumados ao padrão dos games da época vão querer jogar o joystick na parede. Por fim, há muitos jogadores de hoje que dizem que o peso da idade recai bastante sobre ele, não sendo uma aventura atemporal como Sonic 2 ou principalmente o Sonic 3 e Knuckles do Mega Drive, sendo uma experiência bastante crua e nuclear demais. Vale dizer que muitos desses pontos citados foram corrigidos no relançamento de Sonic 1 para dispositivos móveis e também na coletânea Sonic Origins, que traz suporte aos monitores atuais em widescreen, corrige praticamente todos os bugs, permite que o jogador salve a partida, adiciona o Spin Dash ao azulão e também inclui outros personagens jogáveis. Mas quer saber de uma coisa? Nem se preocupa, os defeitos do Sonic 1 não diminuem em nada o brilho desse game. É verdade que para os padrões de hoje o game envelheceu bastante e pode afugentar muitos jogadores da nova geração, sendo um pouco simplório demais e uma aventura bastante nuclear. Por outro lado, essa simplicidade também é o charme do jogo, e não à toa ele faz sucesso até hoje em todos os seus relançamentos, e até hoje ele vendeu cerca de 24 milhões de cópias, sendo que 14 milhões foi apenas no bom e velho Mega Drive, 8 milhões na versão para dispositivos móveis e o resto nas outras plataformas. Sendo bom em todos os pontos, o primeiro jogo do Sonic é bonito, é bem feito, caprichado e inovador, deu a SEGA o mascote que ela tanto queria, conseguiu destronar o reinado da até então inabalável Nintendo e influenciou diversos jogos dos anos 90 que passaram a apostar em um gameplay veloz e em personagens mais marrentos. Sonic the Hedgehog é uma lenda! E essa foi a nossa videoanálise de Sonic 1 para Mega Drive. Se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Também vire um membro em nosso canal e tenha a oportunidade de pedir vídeos. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera! Até o próximo vídeo!